Olá, olá! Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Estou de volta, a professora Michele. Vamos hoje fazer a revisão sobre predicado. Predicado, olha aí, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, tudo bem? Prepara seu material, tá bom? Pra gente fazer essa revisão aí para sua prova final, tá? Fique atento, anote todas as informações, todos os exercícios, preste atenção em tudo que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu sair daqui para eu não atrapalhar você e a gente começar então a nossa aula de hoje, ok? Pegou aí tudo? Então vamos lá, gente. Preste atenção aqui comigo, tá? Eu vou lendo. O que foi importante eu sinalizo para você poder anotar, tá legal? O predicado, ele é formado por um ou mais verbos, tá? Então vai pensando aí. A gente já viu o sujeito, né? Tipos de sujeitos. E aí eu falei que o verbo, ele entrega o sujeito, correto? Tá, agora a gente vai falar sobre o predicado. O que é o predicado? É toda aquela parte, né, que começa ali no verbo. Antes a gente já usava o verbo para fazer a pergunta e encontrar o sujeito, correto? Agora, a partir do verbo em diante, você encontra o predicado. Nesse predicado, você pode encontrar verbo como núcleo do predicado, você pode encontrar um nome que pode ser uma característica, né? Como o núcleo de um predicado nominal, tá? A gente pode encontrar os dois de um predicado verbo nominal. E é sobre isso aí que a gente vai falar, tá legal? Então fique atento e preste atenção nas orações. Pegou seu caderno? Pegou seu lápis? Gente, é muito importante. Pelo menos que você anote as orações, os exemplos, entendeu? Quando eu falo assim, ó, grifa, sublinha aí, circula. Isso é importante você fazer, tá? Trabalha com cores, né? Por quê? Porque tudo que você visualiza, tudo aquilo que chama atenção, fica mais fácil até de você assimilar, aprender, guardar, gravar, entendeu? Tá bom? Então faz aí conforme eu tô falando que você vai se dar bem. Olha só, então vamos lá. O predicado ele é formado por um ou mais verbos. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Então, o que eu falei? Vamos pegar aqui algo simples de se entender. A gente diz que o sujeito pratica uma ação, correto? Essa ação praticada é o predicado. Se eu digo mamãe fez um bolo, sujeito, mamãe. Fez um bolo é o predicado. Entendeu? A partir do verbo fez, tá? É lógico que eu peguei uma frase simples, né? Mas a gente vai começar a trabalhar outras orações e você vai perceber que o critério é esse. Então vamos lá, para compreender melhor, vamos observar os exemplos que eu trouxe aí nos slides. Lê aí junto comigo essa primeira oração. Lúcia, olha só, pessoa, né? Sujeito, tá vendo? Lúcia correu no final da semana passada. E aí, qual é o verbo aqui, ó? Correu. Então, a partir do verbo, a gente tem aqui o predicado. Aí pensa, gente, pensa aí comigo. Correr. Se verbo indicação é uma ação esse verbo? Sim. Então você tem aqui o quê? Um predicado verbal. Ok? É isso. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui embaixo. No exemplo acima, nós temos o sujeito da ação. Para determinar o sujeito, nós devemos fazer a pergunta, né? Quem correu no final de semana passada? Ah, Lúcia. Então, Lúcia é o sujeito simples, que realiza a ação de correr, correto? Agora, e o predicado? Após identificar o sujeito da ação, todo o restante é o predicado, viu? Só confirmando aí, né? É importante essa repetição, porque quanto mais eu repito, eu aprendo, eu vou gravando, por isso que é importante você também falar, você ler em voz alta, tá? Isso é didático, gente. Isso aí faz parte, isso aí é importante para você aprender, tá? Então, olha aqui, trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde a correu a semana passada,
ok? Próximo, tipos de predicado. Quais são, gente? Eu até falei já no início, né? Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Nós vamos ver cada um deles aqui, tá? Então, de acordo com o núcleo significativo, né? Então, o predicado também tem núcleo, professora? Sim, né? Lógico, o predicado tem um núcleo. Esse núcleo pode ser um verbo, esse núcleo pode ser um nome, tá? Então, vamos lá. O predicado verbal, olha o que diz aqui embaixo. Ele indica uma ação, né? Então, sublinhe isso aí, escreve isso aí. Predicado verbal indica uma ação. Ele é constituído por um núcleo. Lógico, vai pensando, né? Se eu tenho um verbo ali, se tem uma ação, eu encontrei um núcleo, tá? Esse núcleo é um verbo nocional. O que quer dizer isso, gente? Nocional. É o verbo que indica uma ação. Então, pode ser que em algumas provas, né? Alguns professores que você encontre ao longo aí de seus estudos, você ouça essa palavra e você já sabe. Verbo nocional é o quê? É o verbo que indica ação, tá? Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Por quê? Não tem uma característica ali. Então, olha os exemplos que eu trouxe. E aí, nessa hora, é importante você escrever esses exemplos no seu caderno, ok? Então, olha só. Nós caminhamos muito hoje. Então, nós aí é o sujeito, né? Tá vendo? Primeira pessoa do plural, nós. O que nós fizemos? Ah, caminhamos. Isso, então é um verbo que indica ação? Beleza, é um verbo nocional. Qual é o núcleo, gente? Caminhamos. Como eu classifico esse predicado? Predicado verbal, tá? Por isso que eu sublinhei tudo aqui, ó. Caminhamos muito hoje, tá? Outra oração. Cheguei hoje de viagem. Qual é o verbo aqui? Cheguei. Olha aí. Ele é um núcleo, ok? Então, também é um predicado verbal, tá? Olha a oração de baixo. O cliente perdeu os documentos. Quem é o sujeito da oração? O cliente, sujeito simples, correto? Tá. E o que aconteceu com esse cliente? Ah, ele perdeu os documentos. Então, olha o verbo aqui. Perder, né? Quem perde, perde alguma coisa. Perdeu o quê? Os documentos. Complemento do verbo. Então, você tem aqui, ó, núcleo, perdeu, predicado verbal. Viu, gente? É fácil, é tranquilo, é só prestar atenção. É só enxergar, né? Do início da oração ao final, quem é o sujeito, onde está o verbo, sublinha o verbo, aí separa, pensa, tá? Às vezes a gente pergunta assim para o aluno, gente, identifica aqui o verbo. Aí o aluno vai pegar o verbo lá no final do parágrafo. Gente, começa daqui, ó, que no início tem verbo. Então, gente, aprende a olhar a oração toda, tá certo? Vamos lá. Vamos falar agora do predicado nominal. O nominal, o nome já tá falando, né? Nome, ele indica aí um nome, uma característica, uma qualidade, ele indica o estado, né? Ele é constituído, ele é fácil, gente, de identificar, ele é constituído por um verbo de ligação. Olha aqui. Sempre vai ter verbo de ligação? Você vai encontrar esse verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Entendeu? Então, lógico, você vai encontrar um predicado nominal fácil, fácil, fácil. Olha aqui, há somente um núcleo caracterizado por um nome. Que nome é esse? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, tá? Então, por exemplo, Alan está feliz. Olha o verbo aqui de ligação. Olha aqui a característica. Característica referente a quem? Ao Alan, que é o sujeito da oração. Ah, então esse predicado aqui, está feliz, é o predicado que? Nominal. Entendeu? Olha aqui embaixo. Fiquei exausta. Qual é o verbo aqui? Fiquei. E eu fiquei o quê, gente? Exausta. Tem sujeito aqui? Oculto, né? Ah, tá. Muito bem. Então, predicado nominal, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Ele continua atencioso comigo.
Então vamos lá, pensa aí. Sujeito, ele. O que acontece? Ah, ele continua atencioso. Então olha só, verbo aqui de ligação, atencioso é o nome, é a característica. Então você encontrou um predicado nominal, ok? Nominal, tá? Então é isso aí. Vou dar um tempinho, anota aí no seu caderno. Vamos lá, vou passar, hein? Vamos falar agora do predicado verbo nominal. Essa matéria, gente, ela não é difícil, é questão de prática, lógico, tudo a gente tem que praticar, né? Tá? O predicado verbo nominal, veja bem, ele vai apresentar para você essas duas partes, ó, tanto o verbo como o nome. É só você ficar atento, tá? Então, olha aqui. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado ele informa a sua qualidade ou o estado, sendo constituído por dois núcleos. Então, você vai encontrar num predicado verbo nominal dois núcleos, sendo que um núcleo é verbo e o outro núcleo é o nome, tá? A gente fala nome, mas é sempre se referindo a essa característica aí, ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Por exemplo, Susana chegou cansada. Olha só, sujeito simples, Susana, correto? O que aconteceu com Susana? Ah, ela chegou cansada. Então, você tem o verbo chegar, né, que é um verbo de ação, tá? Intransitivo. E você tem cansada, né, que é a característica, como ela chegou, correto? Então, é sinal de que você tem dois núcleos aqui, né? Você tem o núcleo chegar e você tem o núcleo cansada, ou seja, esse predicado é um predicado verbo nominal, ok? E aí, quando eu falo escreve, escreve de verdade, gente. Porque eu sei que a maioria dos alunos acaba tendo dificuldade na hora da prova, do teste, de reconhecer, de fazer a classificação, tá? Então escreve mesmo. Olha a oração de baixo, olha o exemplo. Terminaram satisfeitos o trabalho. E aí, cadê o verbo aqui, ó? Terminaram, né? Verbo terminar. Como eles terminaram? Ah, super satisfeitos, né? Olha aí, fizeram o trabalho e terminaram satisfeitos. Beleza, então você tem aqui o quê? Um núcleo verbal e um núcleo se referindo a uma característica. Ou seja, você tem aqui um predicado que é verbo nominal, ok? Vamos observar a de baixo. Considerou a caminhada desagradável. Então, olha só, imagina a pessoa lá, tá fazendo uma caminhada e aí, de repente, alguma coisa, né, aconteceu, enfim, a caminhada não foi agradável naquele dia. Então, ele considerou a caminhada desagradável. Você tem um verbo e você tem uma característica. Reparou? Você tem dois núcleos. Então, você tem um predicado verbo nominal, tá? Tudo bem até aí? Ok? Gente, para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica a ação está expresso na oração. O verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, ele vai estar oculto. Então, de novo, olha só. O verbo que indica estado ou qualidade vai estar o quê? Oculto, tá? E o verbo que indica ação, ele vai aparecer, ele vai estar ali, ok? Deu para entender? Então tá, então anote isso aí também. Vou te dar um tempinho para você copiar essas orações, igual eu fiz com a outra. É importante você copiar, é importante você escrever, tá? Ok? Então vamos lá.
Vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Já escreveu? Susana chegou cansada, terminaram satisfeitos o trabalho, considerou a caminhada desagradável. Tá? Você tem os núcleos, verbo e característica, ok? Muito, muito bem. Vou passar então nossa próxima telinha. Observa aqui o esquema, olha só. Isso aqui, na verdade, como a gente falou ali, né? O verbo indica estado, qualidade, por sua vez está oculto, tá? Aí aqui, assim, Susana chegou, caracteriza o verbo nocional, né? Que é o verbo que indica aí a ação, né? Susana chegou, caracteriza esse verbo, o qual representa a ação do sujeito. Enquanto que estava cansada indica o estado do sujeito. Então, olha só, aqui, Susana chegou cansada. É como se assim, né? O verbo de ação, a Susana chegou e estava cansada. Estava seria o verbo aí que liga, né? A característica ao sujeito, indicando o predicativo do sujeito. Por isso que ele diz aqui, tá vendo? Que o verbo que indica o estado ou a qualidade, por sua vez, está oculto, tá? É só isso. O verbo nocional não aparece declarado na frase, tá? Presta atenção aqui no esqueminha, gente. Tudo ali eu já falei. Já falei essa parte toda. E o esquema, ele só vem para esclarecer, né? Para deixar você mais atento. Olha só, a gente tá falando de predicado, ok? Então, você pode até fazer, olha aí que ideia boa. Faz esse esquema aí no seu caderno. Põe lá, predicado. O que é o predicado? A declaração que faz sobre o sujeito. Ou seja, tudo que a gente fala, né, se referindo aí ao sujeito, é o predicado, tá? Esse predicado, olha só, ele vai ter como núcleo, olha aí, o verbo, tá? Esse verbo, olha a setinha, ó. Esse verbo, ele pode ser um verbo de ação, tá vendo? Esse verbo pode ser um verbo de ação, tá? E aí a gente vai ter um predicado verbal, ok? Esse verbo, se for um verbo de ligação, olha aqui embaixo, verbo, olha a setinha, né? A direção aqui, verbo de ligação, ele vai ser um predicado nominal. Agora, olha aqui, se esse verbo for significativo e predicativo, ou seja, se for um verbo de ação e você encontrar também uma característica ali que funciona como um predicativo do sujeito, aí você vai ter o quê? O verbo nominal, tá? Entendido, gente? Tranquilinho? Muito bem? Fácil, né? Então agora, o que eu vou falar? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou ditar algumas frases, escreve aí, para a gente poder classificar elas. Olha só. Ela anda feliz. Escreve essa frase aí. Ela anda feliz. Você vai me dizer. Diz aí para você, lógico, né? Se esse predicado é verbal ou se esse predicado é nominal. Pensa aí um pouquinho. Escreve aí. Ela anda feliz. Tá? Outra oração que eu tenho aqui. Os jogadores andam pelo gramado. Presta atenção. Os jogadores andam pelo gramado. Aí, gente, eu usei duas orações com o mesmo verbo, mas eu quero que você preste atenção se o sentido é o mesmo. Primeiro eu falei que ela anda feliz e depois eu falei que os jogadores andam pelo gramado. Então, olha só. Quando eu digo assim, ela anda feliz, ela anda triste, ela anda alegre, ela anda preocupada, ele anda cansado. Esse verbo andar vai funcionar como um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando aí uma característica, um predicativo ao sujeito. Olha só, ele anda preocupado, ela anda cansada. Então, preocupado, cansada, feliz, alegre, tá vendo? São os predicativos do sujeito, ele, ela, enfim, seja quem for. Então, esse anda acaba ligando, né? Ele funciona aí como esse verbo que vai ligar. Então, nesse caso, ele vai ser um verbo de ligação. E aí, você vai encontrar um predicado nominal, tá? Agora, quando a gente diz no outro contexto lá dos jogadores, ó. Os jogadores, como é que eu falei pra você?
Os jogadores andam pelo gramado. Não foi assim que eu falei? Então, os jogadores andam pelo gramado, então a gente consegue entender que é uma ação que está acontecendo, né? Eles estão realmente andando ali pelo gramado. Então a gente tem o quê? Se é um verbo de ação, a gente tem um predicado que é verbal, tá? Então fique atento também à questão desse contexto, desse verbo, dentro de que situação ele está se referindo, tá? Agora, observa essa oração. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Olha só. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Então, nós temos aí a ação de andar pelo gramado e o modo como eles estão. Eles estão cansados. Reparou que o verbo está embutido aí, está escondido, como a gente falou aí em cima? Então, a gente tem aí, no caso, um predicado verbo nominal, tá? Como tá aqui no esquema, ó. Aqui, deixa eu até sair aqui, desse lado aqui, tá? Predicado verbo nominal. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui para você. Mônica está triste. Vamos treinar essa. Mônica está triste. É fácil, gente, é fácil. Mônica está triste. Está é um verbo também de ligação, né? Triste é a característica, então, predicado nominal, ok? Olha essa agora. Eles julgaram o criminoso culpado. Então, a gente tem aqui o quê? O verbo de ação julgar, né? E a gente tem o culpado aí, tá? Aí eu pergunto a vocês, esse culpado está se referindo a quem, gente? Quem é que foi culpado? Eles ou o criminoso? Ah, o criminoso, né? Então, esse predicativo aí é um predicativo do objeto, porque se refere ao criminoso, ok? A gente vai se aprofundar mais nessa aula de predicativo numa próxima videoaula, tá? Mas é só para você já ficar atento aí, porque na verdade são matérias que a gente está revisando, tá certo? Ok? Então é isso, gente. Fique atento ao predicado, fique atento à forma como os verbos aparecem na oração, faça as leituras corretamente, sublinhe, circule, tá? Faz aí o seu caderninho de estudo, faz assim, caderno para revisão, só para revisão. Senão você vai ter um monte de matéria que de repente você não vai nem usar, né? E aí acaba se atrapalhando, tá? Então, preste atenção nessas últimas aulas, faça as atividades, retoma lá as atividades do livro, né? Pega esses exemplos que eu estou trazendo para você, pensa sobre eles, tá legal, gente? E assim eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma ótima prova e vai conseguir a nota que você precisa, tá bom? É isso. Então, vou terminando a aula de predicado por aqui, tá? Você continue estudando, ok? Praticando, porque no fim vai dar tudo certo, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.